Oi pessoal, pois é, outro episódio do modo Carreira Trader. Eu lamento por fazê-los esperar tanto tempo por um vídeo novo, mas agora eu voltei com um planejamento melhor. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Matheus Ribeiro e eu irei mostrar a vocês como que eu ganhei nesse momento tão importante com a subida do índice Bovespa, envolvendo a posse do Trump, rolagem de contrato do dólar, leilões cambiais e os negócios entre o Lula e o Trump retornando. Agora vem a parte principal. Como que eu ganhei dinheiro com essas notícias todas? Primeiramente, eu resolvi esperar o mercado futuro do Ibovespa abrir às 9 da manhã, coisa que normalmente acontece. Após isso, acompanhei como o índice se comportava nesse meio tempo até abrir o índice Bovespa comercial. Para analisar a subida das ações principais, as blue chips, os cinco bancos, a Vale e a Petrobras, nelas estão aportados os maiores patrimônios com os melhores valores de mercado no sistema financeiro nacional. E de acordo com a CVM, nesse momento, eu acompanhei que o índice G25, com vencimento em abril, tem a tendência bull market, com o mercado em alta. Para quem não conhece de inglês, eu traduzo para vocês. De nada. Logo às 10h30 da manhã, eu vi o ponto de calmaria. Quando eu vi o ponto de calmaria, eu resolvi anotar a pontuação após capturar a tela pelo meu celular. E naquele momento o índice estava equilibrado, caindo um pouco e subindo um pouco. Tanto caiu quanto subiu, 0,29% alto na melhor variação e 0,51% abaixo na pior variação. Mas olhando aquilo com notícias importantes, eu havia pensado: esse mercado está numa briga e está abrindo muito espaço para subir. Eu vou me defender porque logo acaba tendo uma correção. E eu já reagi dando ordem de 1.000 pontos acima do fechamento. Na realidade, essa ordem estava justa pelo momento encontrado. Quando está abaixo de 1,5% de variação, ele tem uma incerteza e o espaço está bem aberto. Uma hora após a ordem, eu notei que o mercado rompeu mais de 130 pontos. Notei que era uma ótima chance de ganhar e a variação máxima foi de 0,29% a 0,39% de alta. Não demorou muito e a minha ordem acabou sendo executada uma hora depois. Mas a pontuação superou 50 pontos. Naquele momento eu estava perdendo R$ 10 em relação ao preço máximo. A minha ordem era de 123.875 para sair. Eu coloquei o preço de 123.320. Entrei com ordem de venda. E não pago aluguel no mercado futuro. E aproveitei a vantagem. Nesse momento o índice futuro começou a ficar com pouca movimentação. Aí eu comecei a ficar um pouco mais tenso. As mãos tremendo, quase tive tontura. Mas eu estava confiante na vitória. Após uma sequência de 3 vezes, passaram-se 30 minutos. Uma hora e meia do tempo passado após a primeira ordem, eu acabei usando uma marcação no preço médio. Conforme passava o tempo, foram as ordens de saída. 123.360. Essa primeira não deu certo. 123.410 também falhou. 123.445 falhou. E 123.465 funcionou. Pelo delay do sistema eu ganhei mais. E fechei com R$ 84 de ganho com variação de 420 pontos. Mas alertando o seguinte: por mais que tenha dado certo essa estratégia, você precisa ter uma conta com pelo menos R$ 250 para suportar as perdas do mercado pelo day trade. Se você quiser ganhar acima de 50% todo ano com as suas estratégias, pode fazer à vontade, mas enxerga o seu limite, porque o mercado futuro ele tem uma variação rápida. Se você não tiver como suportar perdas, diminua a distância de saída desse contrato a todo custo. Sai ganhando alguma coisa sempre, mas sempre se defendendo no topo ou no fundo. Muito bem. Aqui o Ibovespa vai enfraquecendo na posse do Trump. No momento de 11h08, caía a 0,04% a 122.297,50 centavos. O volume financeiro da bolsa chegou a 1,93 bilhões de reais. Esse declínio é apenas uma correção perto da alta de 3% na última semana, que
Para estrategistas do Santander, é apenas uma calmaria momentânea perto do que virá. O Trump volta à Casa Branca como 47º presidente eleito. Nesse dia ele assinalou 200 decretos no total, mas eu vou citar apenas as principais funções que ele irá executar nesses decretos para não prolongar muito esse vídeo. Ele vai declarar emergência na fronteira e proclamar seu fechamento contra os imigrantes ilegais. Ainda vai designar os cartéis como organizações terroristas estrangeiras. Ele vai reativar também a política Remain in Mexico. Ou seja, quem pedir asilo vindo da América Central precisa aguardar a decisão do presidente do México. E ele também quer acabar com a política Catch and Release, que os imigrantes ilegais eles vão permanecer presos sem possibilidade de soltura até segunda ordem. Vai orientar o exército para construir uma nova fase do muro da fronteira. Vai revogar também as ordens de Biden que restringe a perfuração para fins de energia. Retornar trabalhadores federais ao trabalho presencial. Encerrar contratações mediante diversidade, equidade e inclusão. E vai adotar a meritocracia como requisito de empregabilidade. Retirar os Estados Unidos também do Acordo de Paris sobre o clima. E também vai ordenar que todas as agências federais removam as regulamentações que vão aumentar os custos para os americanos, suspender autorizações de segurança dos 51 oficiais que mentiram sobre a história do laptop de Hunter Biden em 2020, e vai estabelecer também um congelamento de contratações no Departamento de Justiça. Esses são os decretos mais importantes do segundo mandato de Donald Trump. Aparentemente pode fazer os Estados Unidos controlar mais a situação e se impor como país de alta segurança. E o Trump conta com vários deputados e senadores a seu favor. Isso concede ao presidente mais facilidade de aprovar leis a favor da sua filosofia de trabalho como o líder a presenciar a maior força econômica mundial. Agora o Banco Central vai anunciar também a rolagem de 14 bilhões de dólares em swaps que venceram em março. Vão vencer em março. O Banco Central informou em nota que os lotes ofertados poderão ser alterados a cada dia e que as propostas aceitas podem ser inferiores à oferta, eventualmente dependendo do nível da demanda, sem prejuízo objetivo de rolagem integral do vencimento. Foram ofertados 15 mil contratos de swap cambial na primeira operação, focando a rolagem de março, conforme comunicado à parte pelo próprio BCB, o Banco Central Brasileiro. No swap cambial comum, o título paga ao comprador a variação da taxa de câmbio acrescida de juros. Em troca, o Banco Central recebe a variação da taxa Selic. A operação refere-se à injeção de dólares no mercado futuro. Nesse momento agora o dólar ele acaba caindo com a intervenção do Galípolo do Banco Central e a posse do Trump. Vamos ver como aconteceu. O Trump aparentemente ele recuou no plano de taxar as importações no seu primeiro mandato, primeiro dia como presidente no seu segundo mandato, e a sua posse foi no feriado do dia de Martin Luther King, que manteve a bolsa de Nova York fechada. Reduziu muito a liquidez das transações nos mercados monetários pelo mundo. Entre esse momento, outro ponto importante, houve uma forte pressão antes da posse presidencial, mas o Wall Street Journal informou que o Trump divulgou um memorando instruindo as agências a investigar os déficits comerciais e as práticas comerciais erradas, mas rechaçou o plano de impor novas tarifas no seu primeiro dia de cargo. Com isso, o dólar enfraqueceu ante as divisas fortes e em relação a quase todas as moedas de países emergentes. No Brasil, o Banco Central brasileiro vendeu 2 bilhões de dólares para comprá-los novamente no futuro. Esta foi a primeira intervenção realizada pelo Banco Central desde que o Galípolo tomou posse do Banco Central. E o responsável pelos leilões é Newton Schneider David, que é comandante da diretoria política monetária.
Em dezembro de 2024 foi fechado as contas de que Roberto Campos Neto vendeu um total de 32,6 bilhões de dólares em leilões no mercado. A sua política considera operações da venda de moedas sem compromisso de recompra. No caso, a estratégia do Roberto Campos Neto era o overhead. Ele tinha um limitador para conter a alta do dólar e também tem mais outra. O Banco Central quis atender a demanda de fim de ano por moeda, quando fundos e empresas costumam enviar recursos ao exterior. Ele praticamente esperava o dólar chegar praticamente no limite máximo dele para começar a vender. Era uma estratégia que fez com que o Brasil começasse a exportar muito mais do que importasse. No caso do Galípolo, ele não usa o overhead. Ele é contra realizar operações limitadas de swaps cambiais extra. A sua estratégia funciona em negociar o dólar comprando e vendendo pelo momento, sendo bastante agressivo para conter a alta do dólar no momento do mercado. A conclusão final é que o Campos Neto ele deixava sempre o dólar aumentar, consequentemente a reserva aumentou, porque o dólar alto facilitava a exportação de recursos. Tanto que grande parte das vezes o Brasil obteve superávit, mesmo com o dólar alto. Isso me fez pensar que o dólar só fará diferença boa ou ruim relacionada ao seu modo de trabalho. O Galípolo está mostrando mais agressividade para conter o dólar, mas ele quer derrubar o valor contra uma fuga de capital muito alta. O que eu penso é o seguinte: os impostos crescendo, com altos gastos do governo federal, os deputados omissos e toda vez tem uma notícia de déficit primário, vai ter qual chance de emergência fiscal? Para mim é alta. O Brasil é o país mais endividado com uma gestão mais cara no mundo, incluindo todos os setores. Nesse momento quer que o Lula quer que os Estados Unidos permaneça parceiro do Brasil. Mesmo que os Estados Unidos sejam comandados por Trump, Lula voltou atrás e torce para que os Estados Unidos permaneçam com a parceria sobre a gestão Trump. Ele falou que na Granja do Torto, no dia 20, da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem contra a China, muito menos contra a Rússia. Nós queremos ter paz, harmonia, ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante, não a encrenca e sem desavença. A minha conclusão: era melhor ele ter ficado quieto ao invés de ficar ameaçando com ataques e ofensas pessoais. Depois que fica com medo é fácil falar isso. O povo brasileiro ficaria muito mais seguro no terceiro mandato do Lula. E ele só mostrou incompetência com uma pessoa que pensa diferente dele. Agora, quando é com o Nicolás Maduro, Xi Jinping, Putin, ele acaba falando normalmente. O Trump até amigava com o Lula depois desse relato do presidente brasileiro. Ele aparentemente repensou sobre as taxas e sanções. Agora vem a parte principal. Como que eu ganhei dinheiro com essas notícias todas? Primeiramente, eu resolvi esperar o mercado futuro do Ibovespa abrir às 9 da manhã, coisa que normalmente acontece. Após isso, acompanhei como o índice se comportava nesse meio tempo até abrir o índice Bovespa comercial. Para analisar a subida das ações principais, as Blue Chips, os 5 bancos, a Vale e a Petrobras, nelas estão aportados os maiores patrimônios com os melhores valores de mercado no sistema financeiro nacional. E de acordo com a CVM, nesse momento, eu acompanhei que o índice G25, com vencimento em abril, tem a tendência bull market, com o mercado em alta. Para quem não conhece de inglês, eu traduzo para vocês. De nada. Logo às 10h30 da manhã, eu vi o ponto de calmaria. Quando eu vi o ponto de calmaria, eu resolvi anotar a pontuação após capturar a tela pelo meu celular. E naquele momento o índice estava equilibrado, caindo um pouco e subindo um pouco. Tanto caiu quanto subiu, 0,29% alto na melhor variação e 0,51% abaixo na pior variação. Mas olhando aquilo com notícias importantes, eu havia pensado: esse mercado está numa briga e está abrindo muito espaço para subir. Eu vou me defender porque logo acaba tendo uma correção. E eu já reagi dando ordem de 1.000 pontos acima do fechamento. Na realidade, essa ordem estava justa pelo momento encontrado. Quando está abaixo de 1,5%,
de variação, ele tem uma incerteza e o espaço está bem aberto. Uma hora após a ordem, eu notei que o mercado rompeu mais de 130 pontos. Notei que era uma ótima chance de ganhar e a variação máxima foi de 0,29% a 0,39% de alta. Não demorou muito e a minha ordem acabou sendo executada uma hora depois. Mas a pontuação superou 50 pontos. Naquele momento eu estava perdendo R$ 10 em relação ao preço máximo. A minha ordem era de 123.875 para sair. Eu coloquei o preço de 123.320. Entrei com ordem de venda. E não pagar aluguel no mercado futuro. E aproveitei a vantagem. Nesse momento o índice futuro começou a ficar com pouca movimentação. Aí eu comecei a ficar um pouco mais tenso. As mãos tremendo, quase tive tontura. Mas eu estava confiante na vitória. Após uma sequência de 3 vezes, passaram-se 30 minutos. Uma hora e meia do tempo passado após a primeira ordem, eu acabei usando uma marcação no preço médio. Conforme passava o tempo, foram as ordens de saída. 123.360. Essa primeira não deu certo. 123.410 também falhou. 123.445 falhou. E 123.465 funcionou. Pelo delay do sistema eu ganhei a mais. E fechei com R$ 84 de ganho com variação de 420 pontos. Mas alertando o seguinte, por mais que tenha dado certo essa estratégia, você precisa ter uma conta com pelo menos R$ 250 para suportar as perdas do mercado pelo day trade. Se você quiser ganhar acima de 50% todo ano com as suas estratégias, pode fazer à vontade, mas enxerga o seu limite, porque o mercado futuro ele tem uma variação rápida. Se você não tiver como suportar perdas, diminua a distância de saída desse contrato a todo custo. Sai ganhando alguma coisa sempre, mas sempre se defendendo no topo ou no fundo. Chegamos ao final do vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu havia apresentado para vocês sobre a minha experiência na Bolsa de Valores. Trabalhando com o índice futuro, eu criei esse canal com o intuito de montar todas as minhas batalhas travadas nesse mundo maluco dos investimentos. Avisando que aqui é a verdade pura e colocada e as explicações mais bem encontradas com a realidade. Isso é o legado do modo carreira trader. Eu espero vê-los novamente. Muito obrigado.